Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Vamos começar a aula da semana, falando um pouquinho ainda sobre eletrodinâmica, né? Relembrando que nas últimas aulas nós falamos sobre corrente elétrica e resistência. E hoje, né, nós vamos começar a fechar essa parte do conteúdo de eletrodinâmica falando sobre circuitos elétricos, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre circuitos simples, né? Circuitos puramente paralelos ou puramente séries, né? E na semana que vem a gente vai dar uma complicadinha, tornar esses circuitos um pouco mais complexos, porque a gente vai falar de circuitos mistos, né? Então, a aula de hoje eu vou começar apresentando instrumentos de medida, né? Instrumentos que são extremamente importantes quando a gente está dentro do laboratório experimentando, fazendo circuitos elétricos, né? E depois nós vamos começar a analisar os tipos de circuitos que eu comentei anteriormente, né? O circuito série e o circuito paralelo, vendo suas principais características, demonstrando as equações que nós devemos utilizar para analisar as propriedades desses circuitos, né? E fazer algumas atividadezinhas, né? Fazer alguns exemplos para vocês observarem como é que a gente faz o tratamento. Como eu já comentei nas últimas aulas, né? A parte matemática desse conteúdo ele não é tão complicado, ele não é tão complexo. Porém, a parte de raciocínio lógico é que vai ser mais exigido de vocês. Vocês precisam ter a compreensão do conteúdo, entender como é que funciona um circuito elétrico, né? E aplicar essas propriedades para, então, obter os resultados que a gente espera, por exemplo, quando nós estamos medindo os mesmos circuitos na prática, tá? Também planejo nas próximas aulas tentar fazer uma aula experimental com vocês, né? Do jeito que nós podemos, ou seja, online, um laboratório online, e vamos ver o que acontece, né? Se a gente consegue implementar isso aí, se vocês conseguem montar os circuitos, né, através dessas plataformas online aí que nós temos de laboratório de física. Perfeito, galera? Certo? Vamos começar a nossa aula. Então, olha só. Como eu comentei anteriormente, a gente vai começar analisando os instrumentos de medida, né? Então, aqui eu já começo falando para vocês sobre um instrumento que é muito importante, que é o amperímetro, né? O amperímetro é um instrumento que serve para medir corrente elétrica, como vocês muito bem sabem, né? Quando nós estamos medindo corrente elétrica, nós medimos isso em amperes. Essa é a unidade de medida de corrente elétrica, né? Então, se nós estamos interessados em descobrir quantos amperes estão percorrendo no circuito, nós precisamos ligar um amperímetro. Mas de que maneira nós vamos ligar esse amperímetro no circuito, né? Então, como vocês estão vendo aqui na figurinha, esse símbolo aqui, que é um círculo com um A dentro, é o nosso amperímetro, tá? Então aqui já vou colocar o símbolo para vocês, né? Essa circunferência com A significa que nós estamos ali com o nosso amperímetro no circuito, né? Amperímetro. Esse amperímetro, como vocês estão observando, né, ele precisa ser ligado numa maneira, numa configuração que nós chamamos de configuração em série no circuito, né? Nós precisamos fazer com que o amperímetro seja a parte do meu circuito. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma fonte de alimentação com os seus volts, né, que nós estamos alimentando o circuito. Nós temos o resistor, né, uma resistência elétrica nesse circuito, que pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro, pode ser a resistência de um forno, etc, né? Um circuito que tem a sua resistência. Eu quero medir qual é a corrente que está passando por ele. Então, como eu devo ligar esse instrumento? Eu devo ligar ele em série. Ele deve fazer parte da linha do circuito. Olha só, o circuito, os elétrons que saírem daqui, ó, a corrente elétrica que sair por esse polo da bateria, que nós estamos usando no sentido convencional, não se esqueçam, ele deve percorrer o instrumento de medida, né? No caso, o amperímetro. O amperímetro ele se caracteriza, gente, por ter uma resistência interna. Então esse Rzinho aqui, ó, é a resistência interna. Resistência interna muito baixa. Ele tem uma resistência interna muito baixa. Por que ela é muito baixa? Para que não interferir no circuito. Porque a gente viu na semana passada que a partir da equação lá para a primeira lei de Ohm, a gente viu que o V é igual a DDP é igual a resistência vezes corrente. Se eu coloco um instrumento que aumenta muito a resistência do meu circuito, isso vai influenciar na corrente que está percorrendo.
Óbvio que quando eu coloco um instrumento de medida, eu já estou influenciando no meu circuito, eu já estou modificando ele. Mas a ideia é que a gente modifique isso da forma mais suave possível. Perfeito? Tranquilo? Aqui eu tenho dois exemplos de 2 amperímetros que são os mais comuns de vocês encontrarem aí nas lojas, nos comércios ou com alguns técnicos que venham utilizar, né? Como vocês sabem, para medir corrente elétrica a gente precisa medir na unidade de ampere, tá? Então esse instrumento aqui, ó, é um perímetro de alicate. A gente não precisa fazer conexões elétricas com cabos para fazer a medida. Basta a gente abrir o alicate, né, colocar o fio aqui dentro. Então o fio ele vem aqui dentro, ó, ele passa por dentro do alicate e a partir disso ele consegue medir a corrente elétrica que está atravessando esse fio, né? Como a gente sabe, a corrente elétrica, eu já comentei isso com vocês, ela tem propriedades magnéticas, né? E a partir dessas propriedades magnéticas é que o leitor, o amperímetro, ele consegue estimar a corrente elétrica que está passando esse circuito. Onde é que isso é importante, né? Por exemplo, nós temos um circuito em casa onde não há possibilidade de colocar o amperímetro em linha, como vocês estão vendo aqui, colocar ele em linha, né? Então eu utilizo um amperímetro de alicate, porque eu aí não preciso quebrar a conexão, né, cortar o fio pelo meio para colocar um amperímetro para medir, certo? Então esse é um instrumento que facilita nessa questão. O amperímetro mais comum, ele é presente aqui num instrumento que nós chamamos de multímetro, né? O multímetro tem multifunções. Uma dessas funções é a função amperímetro, onde a gente deve ligar aqui, ó, nós temos 2 pinos, por exemplo, nesse caso aqui, não sei se vocês estão enxergando, nós temos um pino aqui que tem de 10 amperes, ou seja, ele consegue medir correntes de até 10 amperes, e nós temos aqui um outro pino para medir correntes de baixo valor, de miliamperes, certo? Então, dependendo da potência, né, da quantidade de corrente que atravessa esse meu circuito, eu tenho que colocar um dos cabos aqui, ó, para fazer a medida ou em miliamperes ou em 10 amperes, tá? E um cabo no comum, certo? Então, um dos cabos aqui vai ser o cabo, por exemplo, de virado aqui, ó, miliamperes, né? Para o circuito simples, geralmente as correntes são baixas, né? Miliamperes. E o outro lado desse cabo, né? O outro lado do amperímetro, tem que ligar um cabo no circuito com a porta comum. Por exemplo, isso é uma maneira de fazer a ligação em série com o meu circuito. Então esse cabo aqui que estaria saindo da conexão de miliamperes, ele vai ligar no resistor, e esse outro cabo comum vai ligar lá na fonte, certo? Selecionando, obviamente, a função corrente elétrica aqui, que depois eu vou fazer um zoom nesse aparelho aqui para vocês visualizarem como é que estão ali, né, posicionados os instrumentos de medida dentro do multímetro, tá? Beleza, gente, então esse aqui é o amperímetro. Agora vamos olhar o voltímetro. O voltímetro, como vocês sabem, o próprio nome diz, né? Vou botar em vermelho aqui para facilitar a minha vida, né? O voltímetro, pessoal, ele mede volts, né? Então, o instrumento voltímetro, ele vem se representado assim com essa circunferência V, e é o voltímetro. O voltímetro, por sua vez, ele possui uma resistência interna. A resistência interna dele, muito alta. Ele possui uma resistência interna muito alta. E devido a essa questão, muito alta, né? Devido a essa questão, a gente não deve ligar um voltímetro em série com o meu circuito. Eu devo ligar o meu voltímetro, como a gente está observando aqui, ó, em paralelo com o circuito. Ele não deve fazer parte do circuito que eu estou medindo. O voltímetro é muito fácil de ser utilizado. A gente pega as ponteiras dele e coloca diretamente no dispositivo que eu estou querendo medir. Ao encostar no dispositivo que ele está querendo medir, a gente observa qual é a queda de tensão que tem sobre aquele dispositivo. A gente vai observar que nem sempre a queda de tensão que o meu circuito está fornecendo vai ser a queda de tensão que eu vou ter no resistor que eu estou analisando, né? Se eu tenho um circuito um pouco mais complexo aqui, né, a gente pode ter várias quedas de tensão nos diversos resistores que eu vou ter no meu circuito, tá? Então essa é a ideia, tá, gente? Uma coisa tem que estar bem clara para vocês. O amperímetro eu nunca devo ligar ele nesse formato aqui, ó, no formato de voltímetro. Eu nunca devo ligar ele em paralelo, certo? Eu sempre preciso ligar o amperímetro em série, porque se eu ligar ele em paralelo, por ter uma resistência muito baixa, o amperímetro, né, a corrente que vai passar por ele vai ser muito grande e vai queimar o meu dispositivo.
Então se eu ligar errado o meu amperímetro, ligar ele em paralelo, eu estou queimando o meu dispositivo, né? O mesmo não ocorre com o voltímetro, por ele ter uma resistência muito alta, né? Se eu ligar ele em série, na verdade não vai acontecer nada, ele vai fazer uma medida totalmente louca, uma medida tosca, né? E não vai oferecer um resultado confiável, né? Até porque quando a gente está medindo voltímetro, voltagem, né, tensão, a gente quer saber qual é a tensão que está naquele determinado dispositivo. Quando a gente está medindo corrente, a gente está analisando muitas vezes a corrente que está saindo do circuito. Tranquilo? Beleza? Então esse cara aqui eu devo ligar ele sempre em paralelo, né? O voltímetro eu devo ligar em paralelo. E o amperímetro eu devo ligar em série. Nunca esqueçamos dessas condições para que quando vocês forem no laboratório vocês não queimem esses dispositivos que não são baratos, tá bom, gente? Um outro dispositivo que nós temos aqui é o ohmímetro, né? Que é esse cara aqui que tem esse símbolo aqui de ohms, né? Então esse cara aqui, ó, é um ohmímetro, é o nosso multímetro na posição ohmímetro para medir, como o próprio nome diz, resistência elétrica, né? Então quando o multímetro está na função de ohms, né? E aí como é que eu vou ligar? Eu vou ligar tanto para medir tensão como para medir resistência, né? Ou aqui, como vocês estão vendo aqui nesse multímetro aqui, também dá para medir temperatura com ele, né? Um multímetro mais incrementado, mas a gente não está olhando só para resistência e para tensão. E quando eu quero medir resistência ou tensão elétrica, né, eu vou ligar nesse polo aqui, um dos fios, e outro polo no comum. O comum a gente sempre liga, né? Então é o polo comum a qualquer uma das medidas que a gente vai fazer. O que vai mudar aqui nas funções amperes, eu vou usar esses polos aqui, essas saídas aqui do multímetro, né? E para a tensão eu vou usar essa outra saída aqui mais da direita do meu multiteste, tá? A diferença para medir tensão e resistência, né? Resistência também meço em paralelo. Eu vou medir um dispositivo específico, né? Então eu vou medir ele em paralelo. Essa é a ideia. Beleza, gente? Então, assim como a tensão elétrica, eu meço o ohms, eu meço a resistência em paralelo também, tá bom, gente? Qual a diferença com relação à tensão? A tensão a gente mede quando o circuito ele está funcionando, ele está ligado. Já a resistência elétrica, nós não medimos a resistência quando o sistema está ligado. Nós sempre calculamos a resistência elétrica com o circuito desligado, porque quando ele está ligado vai influenciar nas medidas de resistência. A resistência vai se modificar, né, e vai fazer uma leitura muito louca aqui quando o circuito está ligado, tá? Por quê? Porque o nosso resistor aqui, o nosso multímetro, ele também vai influenciar nas medidas, tá? Então nós utilizamos a função ohmímetro, né, quando o circuito está desligado. E nós medimos ohms ou medimos a resistência desse circuito aqui que nós estamos analisando. Perfeito, gente? Tranquilo? Então esses são os nossos instrumentos de medida mais comuns, os instrumentos que a gente vai mais utilizar em laboratório. O amperímetro, que é medido em série, é ligado em série, ele é ligado junto no circuito, né? Ele forma a malha do circuito. O voltímetro, que nós vamos ligar ele em paralelo, nós vamos colocar ele por fora do circuito, né, para fazer a medida. E o ohmímetro, que nós vamos ligar ele por fora do circuito também, né? Ele não vai fazer parte da malha do circuito, mas ele vai ser ligado com o circuito desligado. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, gente. Vamos lá. Aqui eu dei um zoom para vocês observarem, né, que não é só apenas ligar os cabos no amperímetro para fazer as medidas, né? Não é só isso que a gente precisa fazer para realizar as medidas de resistência, tensão e corrente elétrica, né? Nós precisamos utilizar a chave seletora que nós temos aqui para fazer essas medidas, né? E nós precisamos achar a escala correta para que não apareça aqui na tela, né, fora de escala. Pode aparecer um símbolo ali que é infinito ou um símbolo de LO, né, que significa fora de escala, tá? Então, para isso, nós precisamos saber o que nós estamos medindo, né? E ligar aqui, além de ligar os ponteirinhos corretamente, né, escolher a escala correta. Por exemplo, nós vamos medir corrente da ordem de miliamperes. Então, nós vamos ligar aqui, né, eu vou pegar uma caneta preta. Opa, gente, volta. Eu vou pegar aqui uma caneta preta, tá? Para mostrar aqui, eu vou medir. Tá ruim, né? Essa caneta preta não deu um contraste legal também. Vou pegar a roxa. A roxa vai dar um contraste melhor, eu acho, gente. Então eu vou ligar aqui, vou medir
uma corrente de microamperes, tá? Microamperes. Então eu vou conectar no cabo de miliamperes, porque nessa saída aqui ele mede até miliamperes. Eu vou ligar o outro cabo no comum. Perfeito? Eu liguei ali os dois cabos. E aí eu vou ter que trazer o cursor aqui até a posição de miliamperes. Então é desta forma, a gente vai estar dentro da escala correta para medir microamperes. Se eu perceber que ficou fora de escala aqui, eu vou passar para uma escala maior, uma escala de miliamperes. Então eu vou girar mais um pouquinho meu cursor para que ele se ajuste para conseguir medir essa escala de miliamperes. Se ainda ficou fora de escala meu circuito, gente, bom, daí eu tenho que desconectar daqui e conectar aqui na corrente de até 10 amperes para medir uma corrente maior que miliamperes, tá? Então, girando o nosso cursorzinho aqui, a gente consegue medir vários valores de corrente elétrica em várias escalas. Neste multímetro aqui, gente, então agora, olha só, vou apagar aqui tudo, né? Apaga. Agora eu quero medir tensão, então vamos ligar um cabo aqui no comum e outro cabo no voltímetro, né? Na posição voltímetro. O que eu vou medir? Vou medir uma pilha? Vou medir uma bateria? Então eu vou ligar meu cursor aqui, ó, na função voltagem, tensão DDP contínua. Se vocês observarem aqui, ó, tem um símbolo, uma linha reta, significa que eu estou medindo tensão contínua, tá? Aqui nesse multímetro que eu estou analisando, eu consigo medir na mesma escala ali, ó, na mesma escala corrente contínua, corrente alternada. Aqui eu estou medindo corrente contínua, medindo tensão. Ele tem uma chave seletora apenas para medir tensão contínua, né? E nós temos uma outra chave seletora para medir tensão alternada com altas voltagens ou milivolts, quando são tensões muito pequenas aqui também. Tensões muito pequenas ele permite medir alternado como contínuo ao mesmo tempo, tá? Mas para altas tensões, possivelmente aqui, ó, eu tenho que escolher ou vai ser contínua ou vai ser alternado, e aí eu preciso conhecer o que eu estou medindo, né? Isso que é importante. Eu vou olhar meu circuito e vou ver, a tensão está vindo da tomada. Se da tomada é a rede elétrica é alternado. Se eu estou medindo um circuito que está alimentado por uma pilha, por uma bateria, é uma rede contínua. Se eu estou medindo algo que vem da tomada, mas passa por um transformador, o transformador vai rebaixar a tensão e vai tornar ela contínua, né? Como são os carregadores de celular, por exemplo, aquilo ali tem um transformadorzinho, né? Então eu vou ter uma rede contínua. E aí eu vou ter que saber o que eu estou medindo. Beleza, gente? Aqui, se vocês observarem também, aqui, ó, se eu apagar e continuar nessa mesma função, eu posso medir resistência elétrica aqui se eu virar a nossa chave seletora para mais uma função. Beleza? Ali não tem escala, né? Eu estou medindo resistência e possivelmente ele vai se adaptar nesse tipo de multímetro aqui. Esse multímetro aqui é sensacional, porque tu colocou ali, ele não precisa pré-selecionar escalas, né? Ele se adapta e mede qualquer coisa. Porém, é mais comum, nós temos multímetros desse tipo aqui, onde para cada uma das coisas que eu estou medindo aqui, deixa eu pegar uma caneta melhor agora, caneta azul. Para cada coisa que eu estou medindo, eu vou ter uma escala diferente. Olha só, na escala de ohms aqui. Se eu for medir um resistor de 4 kΩ, ou seja, de 4.000 ohms, eu não posso selecionar essas duas primeiras escalas, porque ele vai ficar fora, né? Fora de escala. Eu preciso selecionar a escala de 20 kΩ, porque ela é uma escala que suporta até medidas de 20 kΩ, né? Se eu for medir algo que tem 5 kΩ, eu tenho que estar nessa escala. Se eu for medir um resistor que tem 25 kΩ, já pulei dessa escala, né? Eu vou ter que ir para a escala de 200 kΩ e assim por diante. Então eu vou ter que analisar o meu circuito, ver o que eu estou medindo para poder selecionar a escala correta. Vamos supor, professor, eu não sei qual é o valor do resistor que eu estou analisando. Bom, aí tu vai ter que começar a chutar aqui, né? Tu vai começar pelo valor mais baixo, vai dar fora de escala, né? Até tu achar a escala correta, onde vai aparecer um valor, né? Resistência não tem problema, gente. Vocês podem brincar com as escalas aí bem tranquilo. O que não pode fazer é, por exemplo, no cálculo de amperes aqui, ó. Eu não posso confundir as escalas de corrente alternada com corrente contínua. Isso aí pode danificar meu equipamento. E novamente, né, ó, se eu colocar numa escala muito baixa, vai dar fora de escala, eu vou aumentando aqui a seleção aqui até o circuito se adaptar. Geralmente vocês estão vendo aqui, ó, que tem um limite, né, para
corrente contínua até 10 amperes aqui, para corrente alternada também 10 amperes, né? Vocês estão vendo ali. Para tensão aqui, ó, nós temos altas tensões até 700 volts, nesse caso aqui desse voltímetro, né? Então se eu fosse medir a tensão de casa, a rede elétrica de casa, eu não posso selecionar essa escala, porque a nossa escala aqui é 200 volts e a nossa rede elétrica é 220. Então eu tenho que passar para a escala de 700 para conseguir medir alguma coisa. O mesmo acontece aqui, ó, para a tensão contínua. Vou medir uma bateria de carro. Eu não posso selecionar a escala de 2 volts, porque eu vou estar fora de escala, eu vou ter que selecionar a escala de 20 volts. E assim por diante, tá, gente? Então vocês viram aí que utilizar os instrumentos é uma maneira tranquila, é uma maneira fácil, né? Só a gente precisa tomar cuidado na hora de colocar os cabos ali, fazer a leitura do que eu estou querendo medir, colocar o instrumento da forma adequada, ou série ou paralelo, certo? De acordo com o que eu estou querendo medir, e escolher a escala correta, né? Dependendo do amperímetro, às vezes eu não preciso escolher a escala, né? O próprio instrumento se adapta, ou eu teria que escolher uma escala para fazer essas medidas aí, como vocês estão vendo. Tranquilo, gente? É isso. Esses são os nossos instrumentos de medida. Antes de começar a falar sobre os circuitos elétricos, que nós vamos obter as propriedades deles agora, né? Eu quero mostrar uma propriedade das correntes elétricas, tá? A propriedade que quando uma corrente elétrica encontra um nó, e o que é um nó? É quando nós temos um fio, e esse fio aqui, ele vai se subdividir entre dois caminhos, aqui ele vai ter uma forquilha, né? E aí a corrente elétrica está vindo aqui, ó, pelo ramo central, ela encontra esse nó, e nesse nó eu tenho dois caminhos. Parece até o filme dos Velozes e Furiosos, né? O Toretto vai para um lado e o outro carinha vai para o outro, né? E daquela musiquinha bonita a gente se emociona. Mas não, aqui a corrente elétrica, ela vai se dividir, tá? Com uma forquilha, como vocês estão vendo ali. E galera, a maneira como ela vai se dividir vai depender muito da resistência do circuito. Da resistência que eu vou ter num caminho ou que eu vou ter no outro caminho. A corrente elétrica é um ser muito esperto, né? Ela vai sempre escolher ir em sua maioria, ir em maior quantidade pelo caminho que apresentar a menor resistência. O caminho que apresentar maior resistência à passagem de corrente elétrica, bom, vai uma porcentagem menor de corrente. Beleza? Então olha só, nós temos várias situações aqui, ó, por exemplo, outra situação, onde nós temos três caminhos, a mesma coisa, a corrente ela vai se dividir em I1, I2 e I3, nós temos uma corrente inteira aqui, né, vindo, e onde essa corrente inteira ela é a soma desses pedaços, né, e aqui uma outra situação, onde a corrente vinha dois caminhos e se encontram nesse nó. Nesse nó elas vão se somar, né? Nós teremos a corrente total que está chegando aqui, e aí ela vai ter três caminhos, e ela vai novamente se subdividir em três possibilidades de passagem de corrente. Então olha só, gente, a questão da corrente, vocês têm que ter em mente, então aqui ó, é uma corrente total, e ela vai ter dois caminhos para percorrer. Aí nós vamos ter uma corrente I1 passando lá para cima, e nós temos uma corrente I2 passando aqui para baixo. Essa corrente vai percorrer o circuito aqui, e pode ser que lá no futuro elas se reencontrem. Pode ser não, elas vão se reencontrar em algum momento, senão eu não tenho um circuito fechado. E se eu não tiver um circuito fechado, as coisas não funcionam, então elas precisam se reencontrar, né? Então essas duas correntes aqui que saíram uma para cima e outra para baixo, elas vão se reencontrar aqui nesse outro nó que nós temos aqui mais à direita, e voltar a ser uma corrente total, certo? Então as correntes elas se dividem, elas percorrem o circuito e se reencontram preenchendo aquele valor nominal que elas tinham anteriormente, antes de encontrarem o nó do circuito, que é esse ponto aí onde existem vários caminhos, várias possibilidades para a corrente se dividir, certo? Tranquilo? Sabemos dessa propriedade, então agora a gente pode cair de cabeça nos circuitos elétricos. E aqui eu já tenho um circuitinho bacaninha para a gente analisar. É um circuito que é um circuito série. Como que eu sei que é um circuito série? Muito simples, porque se vocês observarem, todos os meus elementos do circuito estão em linha. Eles estão em linha, né? Então olha só, se eu tivesse uma corrente elétrica descendo aqui pela fase, né? Nós temos um fio fase, então ele que está fornecendo a corrente. Essa corrente ela tem apenas um caminho para percorrer, ela não tem outro caminho. E se ela tem apenas um caminho para percorrer,
ela vai passar por todos os meus elementos do circuito, né, igualmente. Perfeito? Até voltar novamente lá e fechar lá no neutro, tá? Então essa é a primeira propriedade da corrente do circuito série. Nós temos correntes elétricas iguais em todos os elementos do circuito. Então nós temos correntes elétricas iguais em todos os elementos do meu circuito quando eu estou falando de associação em série. Beleza, galera? Fácil, né? Então aqui é entender que eu tenho corrente igual em todos os elementos. Por que eu tenho corrente igual? Porque não tem caminho, gente. Não tem um nó no circuito. Não tem um nó onde as correntes podem se dividir. Então a corrente tem que ser igual. Porém, nós teremos DDP diferentes em cada um dos elementos. Então nós teremos aqui, ó, uma DDP 1 aqui nesse primeira lâmpada, uma DDP 2 aqui nessa outra lâmpada e uma DDP 3 aqui nessa outra lâmpada, tá? Então aqui nós já teremos uma diferença. Nesse caso aqui, ó, a DDP ou as quedas de tensão, vou botar assim, ó, as quedas de tensão são diferentes. São diferentes. Opa, são diferentes não, né? São diferentes em todos os elementos do circuito. Em todos os elementos do circuito. A menos que eles tenham resistência igual. Se eles tiverem resistência igual, as quedas de tensão serão iguais em todo o circuito. Mas, pessoal, fica a questão, né, que olha só, eu vou botar aqui, ó, a menos que os elementos tenham resistência, vou botar R's, né? R's iguais, ou seja, resistências iguais, beleza? Então, se eles tiverem resistências iguais, eles terão V's iguais, quedas de tensão iguais. Se isso não acontecer, meus caros, se isso não acontecer, eles terão V1 vai ser diferente de V2, que vai ser diferente de V3, né? Eles terão quedas de tensões diferentes nesse meu circuito, que não acontece aqui, né? Onde as correntes que passam na resistência 1 é igual a que passa no 2, que igual a que passa na 3. Aqui, então, nós temos as propriedades já escritas, né, através de uma relação, tá? Então, as V1, V2 e V3 são diferentes, a menos que as resistências sejam iguais, né? As correntes são iguais sempre, né? E o que mais nós temos de propriedades que nós podemos obter aqui nesse circuito série? Né? Ah, faltou um detalhe eu comentar, né? Estão vendo esses 220 que nós temos aqui, esses 220 volts da fonte? Ele é dividido entre os elementos do circuito, dependendo da sua resistência. Dependendo da resistência que nós tivermos nos elementos do meu circuito, essa tensão ela vai se dividir, ficando uma maior parte para aqueles resistores de maior valor e uma menor parte para aqueles resistores de menor valor, tá? Então, gente, a DDP se divide e ela se divide de acordo com a resistência do meu circuito. E vocês vão aprender como é que a gente faz isso, como é que a gente descobre esses valores, como é que é essa divisão. Lembrando, novamente, se as resistências são iguais, meus caros, logo as quedas de tensão também serão iguais. Nós teremos DDPs iguais nos terminais de cada um dos elementos do meu circuito. Tranquilo? Beleza, né? Então, olha só, gente. O que acontece com a resistência elétrica do meu circuito? A resistência elétrica do meu circuito, pessoal, no circuito série, a resistência total do circuito, é a soma
das resistências. Resistências dos elementos do circuito. Beleza? Tranquilo, né, gente? Tranquilo. É isso aí, tá? Dos elementos do meu circuito, né? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou somar as resistências. Mas como é que o professor sabe disso? Porque agora eu vou aplicar as propriedades para chegar nessa conclusão última que eu dei aqui para vocês. Olha só. O que a gente sabe? A gente sabe que a tensão total da fase, né? Os 220 volts que eu tenho aqui, a tensão total, ela vai ser distribuída entre V1, V2 e V3. Quem é V1, V2 e V3 são as quedas de tensão no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. É isso que eu sei. Isso aqui é uma propriedade do circuito sério. Se vocês lembrarem o que é V, lá pela primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Certo? O que é o V total? O V total é a tensão total fornecida do circuito. Se eu quisesse calcular o V total, ele seria como a resistência total do meu circuito vezes a corrente total do meu circuito, perfeito? Substituindo aqui pelo V de T. O que é o V1? O V1 é a resistência 1 vezes corrente 1, perfeito? Quem é V2? Resistência 2 vezes corrente 2. Quem é V3? Resistência 3 vezes I3, perfeito? Então olha só, eu substituí os V's pela relação de Ohm, né? E o que a gente lembra? A gente lembra que I total, a corrente que sai lá da fonte de alimentação, que sai da fase aqui, vai ser a mesma corrente que vai passar em todos os meus circuitos. Então, logo, IT é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Desta forma, pessoal, como esses I são todos iguais, são todos iguais. Eu vou fazer mais um passo matemático, porque tem gente aqui para não me entenderem mal, tá? Ó. E total, vou chamar apenas de I. Ó, por definição, como são todos iguais, vou chamar de I. RT vezes I. Vou botar o I em evidência aqui. Ó, R1 mais R2 mais R3. Logo, eu posso cortar essas crianças aqui. Corta, né? Tendo uma equação que vai determinar a resistência total do meu circuito. A resistência total do meu circuito, então, no circuito série, ela vai ser obtida através da soma das resistências do circuito. Simples, né? Por que eu faço isso? Por que eu quero descobrir a resistência total do meu circuito? Porque muitas vezes eu quero saber outras propriedades do meu circuito. Eu quero saber qual é a corrente que está sendo fornecida naquele circuito. E para isso eu preciso, para usar a lei de Ohm, né, essa leizinha aqui, eu preciso saber a resistência total do meu circuito. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui. Mais um exercício não. Mais um tipo de associação, né? O último tipo de associação do dia de hoje. Depois a gente vai fazer só mais umas atividades, né? Alguns exemplos para vocês observarem, e aí eu vou determinar as atividades para vocês. Beleza, galera? Então olha só. Associação em paralelo. Como é que vai funcionar a associação em paralelo? Da seguinte forma, tá? Eu tenho resistores. E como vocês estão observando aqui, se eu for desenhar esse circuito aqui que eu tenho, né? E eu não lembro se eu desenhei o circuito série do outro, né? Olha só, eu não desenhei esse circuito, mas eu posso desenhar aqui rapidinho, olha só. É como se eu tivesse a fase aqui, né? A fase, né, gente, como isso aqui tá ligado na rede elétrica, ela não é desenhada com esses pauzinhos, ela é escrita assim, ó. Tá? Então nós temos 220 volts, isso aqui é a fase, né? Então nós temos o fio neutro aqui, ó, que sai aqui, e o fio fase. Um de cada lado do meu circuito. E a gente observa, né, que passa pela primeira lâmpada, R1, fazendo o desenho esquemático desse circuito aqui, ó, nós temos R2 aqui e nós temos R3 aqui. Então, como vocês observam, temos que todos nesse circuito, todos os resistores estão em linha, né? Onde começa um, onde termina um resistor, começa outro, ó. Eles não são ligados entre si. Os seus terminais não são ligados entre si. Apenas um dos seus terminais é ligado um no outro. Beleza? Ó, apenas esse terminal faz a conexão entre essas duas lâmpadas. Quando a gente vai olhar para o circuito paralelo, isso já não acontece.
Olha só o circuito paralelo, nós não temos esse fio aqui ligando essas duas lâmpadas, e nós não temos também um outro caminho que faz ligar aqui, ó, a outra parte negativa dessa minha lâmpada. Então essa lâmpada aqui, a resistência dela é ligada, ela é conectada pelos seus dois terminais. E quando nós temos conexão nos dois terminais entre os resistores, eu tenho um tipo de ligação em paralelo. Se eu for desenhar o esquemático desse circuito, então aqui, ó, o esquemático do circuito, como é que ele fica? Novamente nós estamos trabalhando na rede elétrica, né? Então eu vou desenhar aqui a rede. E aí então eu vou ter aqui a lâmpada 1. Vamos botar aqui a lâmpada 1, R1, que vai estar ligada com seus terminais entre si aqui com a lâmpada 2, R2, que vai estar ligada entre seus terminais aqui com a lâmpada 3, com a sua resistência 3, certo, gente? Então olha só, vocês observem que o tipo de ligação que eu tenho aqui, ele é muito diferente, porque agora eu tenho os dois terminais das lâmpadas ligados entre si. Antes eu tinha apenas um dos terminais ligados entre si, certo? Então agora eu tenho todos os terminais ligados. E isso modifica e muito o meu circuito. Modifica muito, inclusive, nas suas propriedades. Porque agora, olha só, vamos supor que aqui é a fase, né? Aqui é o neutro. A corrente sai daqui. Quando a corrente chega aqui nesse ponto, ela tem dois caminhos. Ela tem um nó. Ou seja, ela pode percorrer este caminho, eu vou chamar essa corrente de I1, ou ela pode prosseguir aqui para baixo, né? E encontrar um outro nó e escolher seguir pelo I2 ou seguir pelo caminho do I3, né? Então vocês, a primeira conclusão que nós temos aqui para o circuito paralelo é que a corrente se divide. A corrente se divide entre os elementos do circuito. Então ela se divide entre os elementos do meu circuito, de forma que, meus caros, a corrente total que sai aqui, ó, essa aqui é a corrente total que sai lá da fonte, de alimentação, vai ser igual à soma das correntes que eu tenho no meu circuito, I1 mais I2 mais I3. Belezinha? Belezinha, né? Então olha só, mudou tudo. Circuito série, a corrente era igual em todo mundo. Circuito paralelo, ela se divide, tá bom? Porém, e a outra propriedade, as quedas de tensão. Como é que são as quedas de tensão? Nós temos quedas de tensão no meu circuito? Ah, meus queridos, agora não temos mais quedas de tensão. Porque quando nós estamos alimentando um circuito em paralelo, se eu tenho 220 volts aqui saindo da minha fonte, eu vou ter 220 volts na lâmpada 1, eu vou ter 220 volts na lâmpada 2 e eu vou ter 220 volts na lâmpada 3. Ou seja, as quedas de tensão, as tensões elétricas aplicadas aos elementos do meu circuito são todas iguais. Essa é uma característica do circuito paralelo. Porque todas as lâmpadas elas vão estar ligadas sobre os mesmos potenciais elétricos. Olha lá, elas não estão todas ligadas, não tem um caminho elétrico para a fase e para o neutro para todas as lâmpadas em seus terminais? Tem, certo? Então logo ADDP em cada elemento do circuito, é igual. Show de bola, ela é igual. Se eu sei que ela é igual, logo aqui, se eu for escrever o V total, que é o V que sai da fonte, ele tem que ser igual a V1 mais V2 mais... Opa, mais não, meus caros, é igual, né? Então isso aqui é um símbolo de igual, são as mesmas tensões. V1 igual a V2 igual a V3. Que eu posso chamar inclusive de um V aqui, né? Só para já facilitar a minha vida aqui, já vou chamar de um V, porque todas as tensões são iguais, eu não preciso discriminar, né? V1, V2, V3 para cada um dos elementos. Beleza, gente? Bom, o que falta?
falta analisar a resistência elétrica. Mas para analisar a resistência elétrica, eu vou montar o circuito como eu montei lá no exemplo do circuito série, né? Eu vou dizer o seguinte, que nesse circuito paralelo que nós estamos analisando aqui, que tem esse desenho esquemático que eu fiz aqui para vocês, né? A corrente, ela é dividida entre os elementos do meu circuito. Beleza? Porém, se eu lembrar da primeira lei de Ohm, a primeira lei de Ohm diz que dTP é igual a resistência vezes corrente. Mas se eu botar a corrente em evidência, eu tenho que V sobre R. Perfeito? V sobre R. Se eu substituir essa relação aqui, que eu obtenho na primeira lei de Ohm, em cada um dos elementos dessa equaçãozinha que eu tenho aqui, que é a equação das correntes elétricas do meu circuito, eu vou ter o quê? Eu vou ter que V total sobre resistência total é igual a V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3. Porém, olha lá, os V são iguais. E eu posso chamar eles apenas de um V, né? Eu já fiz essa argumentação com vocês. Então, logo, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Sobre RT, V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3. Perfeito? Certo? Show, né? Tranquilo, fácil. Se eu botar o V ali em evidência, como é que fica? Fica V1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. De forma que eu posso cortar esses V's e eu tenho uma equação agora para calcular a resistência total do meu circuito. A resistência total do meu circuito, num circuito paralelo, ela é a soma das resistências, dos inversos das resistências do circuito que eu tiver. Se eu tiver mais elementos, eu vou somando aqui os inversos infinitamente para obter a resistência total do meu circuito. Então, uma das formas que nós temos de calcular a resistência equivalente num circuito paralelo é que somar os inversos das resistências. Existe uma outra maneira de nós calcularmos a resistência equivalente, que inclusive eu gosto mais, é o que eu mais uso, tá? Que seria no caso de dois elementos apenas, tá? Com dois resistores, eu teria que fazer isso aqui de 2 em 2. Com dois resistores, aí eu posso fazer assim, ó, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, se eu quero fazer diretaço com todos os resistores, eu vou ter que somar os inversos dessa forma aqui. Se eu quiser passar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho mais fácil muitas vezes do que fazer matemática, acho mais fácil matematicamente, tá? Matematicamente, eu vou fazer mais contas, mas eu acho mais fácil a matemática disso aqui. Aqui eu faço uma vez só uma conta, mas é uma matemática mais complicada porque nós estamos somando os inversos. Aqui eu vou somar dois resistores só, na verdade eu vou fazer essa conta para dois resistores. Se eu tiver 3, eu vou pegar o resultado disso aqui e fazer com o terceiro. Tá? Depois eu até vou fazer um exemplo para vocês observarem. Mas o que fica claro aqui? Fica claro aqui que quando eu associo resistores em paralelo, a resistência diminui. Se eu associo resistores em série, a resistência aumenta. Então olha só, eu tenho agora uma puta ferramenta para dizer para vocês o seguinte, que se eu quiser aumentar a resistência do meu circuito, o que eu preciso fazer? Associar resistores em série. Se eu quero diminuir a resistência do meu circuito, o que eu vou fazer? Associar resistores em paralelo. Beleza? Tranquilo. Né? Galera, um outro detalhe. Se nesse tipo de associação de resistores aqui eu tenho 220 volts aqui nessa lâmpada, 220 volts nessa lâmpada e 220 volts nessa lâmpada, como que vocês acham que é a ligação elétrica da nossa casa? Se quando eu associo desse outro formato eu vou ter V's que são diferentes, se eu tenho resistências diferentes nos meus elementos, e lembrando que todos os eletrodomésticos da nossa casa têm resistência, e essas resistências são diferentes para cada um dos elementos, né? A menos que eu tenha lâmpadas iguais, né? Mas aí somente nas lâmpadas nós vamos ter a mesma queda de tensão. O que eu desejo na nossa residência? Que todas as minhas tomadas ofereçam o quê? 220 volts. E eu só tenho uma maneira de ligar os meus equipamentos elétricos de forma que todas as tomadas ofereçam 220 volts. De que maneira é essa? Paralelo. Então, a nossa casa, a ligação elétrica da nossa casa, ela é inteiramente feita no circuito
paralelo. Tranquilo? Essa é uma informação extremamente importante. Se vocês ligarem a casa de vocês num circuito série, vamos lá que o eletricista fez uma burrada, ligou toda a casa de vocês em série, o que acontece? No momento que tu desligar uma lâmpada na tua casa, tu cortou o caminho do teu circuito. E todos os outros circuitos que formam a tua rede da tua casa vão desligar. Aqui no circuito paralelo não acontece isso. Vamos supor que essa lâmpada queimou. Ó, essa lâmpada aqui não está mais funcionando. A outra lâmpada ainda vai ter caminho elétrico aqui. Ainda teremos caminho elétrico para percorrer. Diferente. Ó, olha só meu desenho aqui. Ó. Ainda vai ter caminho elétrico. Esse cara aqui pode deixar de funcionar. Ainda vai ter caminho elétrico aqui. Ó. Ainda vai ter caminho elétrico para que a corrente continue fluindo e os outros equipamentos funcionando. Já quando eu tenho ligação em série, se esse cara aqui queimou esse resistor aqui, não tem mais caminho. Não tem mais caminho para onde percorrer. Os outros dois resistores deixam de funcionar também. Beleza? Show, galera? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício que eu tenho mais 15 minutos de aula. Vamos ver se nesses 15 minutos aqui eu consigo resolver. Tem dois exercícios aqui. Um com circuito série e outro com circuito paralelo. O que esse exercício está me pedindo? Vai me pedir primeiro para calcular a resistência equivalente e a queda de tensão nos resistores, a corrente que atravessa cada resistor e a potência dissipada em cada resistor. Qual vai ser a potência em cada um deles? Galera, para fazer isso aí, resistência equivalente, calcular a resistência equivalente, né? Isso aqui é um circuito que tipo, tem que olhar para ele e identificar. Isso aqui é série, circuito série, beleza? No circuito série, a resistência equivalente ou resistência total do meu circuito é dada pela soma dos resistores. A soma das resistências. Então, se eu tenho aqui um resistor de 20, eu tenho um resistor de 10 e um resistor de 40, qual é a resistência total do meu circuito? 70 ohms. Se eu pegar um ohmímetro e ligar nos extremos desse meu circuito, ligar aqui, por exemplo, e aqui, ele vai apontar 70 ohms. Porque é a soma das resistências. Bom, beleza. Aí na letra B ele quer saber as quedas de tensão sobre cada um dos resistores. Eu não consigo fazer isso aqui agora. Eu vou ter que resolver a letra C primeiro para poder resolver a letra B. Por quê? Porque, galera, se eu sei a resistência total, é como se eu tivesse um resistor assim, ó. Um circuito assim, ó. Um circuito com um único resistor de 70 ohms ligado a uma fonte de alimentação de 10 volts. É como se eu tivesse transformado isso aqui nisso. Tivesse simplificado o meu circuito. Se eu descobrir qual é a corrente que sai aqui, lembram das propriedades do circuito série? Correntes iguais em todos os componentes, todos os elementos do meu circuito, né? Então, se eu tenho aqui 10 volts saindo do meu fonte, qual vai ser a corrente que vai passar aqui? Então, eu vou fazer a letra C primeiro, ó. Vai ser V total é igual a R total vezes I total, né? Vou ter que fazer a letra C primeiro. Então, qual vai ser o meu V total? V total está ali, 10 volts. Que é igual a resistência total 70 vezes a corrente total, que eu não sei. Então, qual é a minha corrente total? 10 por 70, isso aqui é 1 dividido por 7. 1 dividido por 7 é 0,1428. Vamos arredondar para 0,14 mesmo, né? Então, nós temos 0,14 amperes circulando no meu circuito. Então aqui, ó, da fonte está saindo 0,14 amperes. Quanto que vai passar no R1? 0,14 amperes. Circuito série, correntes iguais. Quanto que vai passar no R2? 0,14 amperes. Quanto que vai passar no I3? 0,14 amperes também. Correntes iguais nos resistores. Todas iguais. Beleza, gente? Tranquilo? Simples, né? Tá simples. Só lembrar das propriedades. Beleza, vou fazer a letra B. Agora eu posso fazer a letra B, gente. Agora nós podemos fazer a letra B. Por quê? Se eu lembrar que V é igual a R vezes I, e eu quero saber qual é a queda de tensão em cada um dos resistores. Quero saber V1, V2 e V3. Quero saber as quedas de tensão em cada um deles. É só aplicar a lei de Ohm para cada um deles. Porque olha só. Quanto que vai ser o V1? O V1 vai ser a resistência dele 20 vezes a corrente. A corrente não é o 0,14 que eu recém calculei? Então vai ser 0,14. Quanto que vai dar aqui? Primeiro, 20 vezes 0,14. 2,8. Então eu tenho 2,8 volts aqui.
Aqui caiu 2,8 volts. Se eu chegar com o voltímetro ali e botar ali 2,8 volts. O V2, 10 vezes 0,14. 0,14. 10 vezes 0,14. Isso aqui dá 1,4 volts. Está somando aí, ó, 1,4 volts. E o V3? V3 vai ser 40 ohms vezes o 0,14. Então isso aqui é 40 vezes 0,14, 5,6 volts. Olha só, se eu somar aqui, ó, 5,6, 1,4 e 2,8, vai dar aproximadamente 10 volts. Tem um problema de arredondamento ali da minha corrente elétrica, por isso que deu 9,8. Mas é problema de arredondamento da corrente, né? Porque a corrente deu 0,14 e um monte de número. Isso aí afetou aqui no meu resultado. Mas aproximadamente, isso aqui é uma ótima estimativa para vocês analisarem o meu circuito. E como eu falei para vocês, o resistor de maior resistência é o que tem a maior queda de tensão. Tem 5,6 volts, como eu havia falado para vocês, estou demonstrando isso agora. Tá? O que falta? Letra D. Calcular a potência de cada um deles. E para calcular a potência nós temos várias opções. V vezes I, né? Isso aqui na última aula, ó. V quadrado sobre R ou I quadrado vezes R. Eu posso escolher qualquer uma dessas equações aqui para calcular. Eu vou escolher, gente, vou escolher aqui V vezes I, que eu acho mais fácil, né? Então, por exemplo, o primeiro, qual é a potência do resistor 1? Vai ser 2,8 vezes 0,14. Qual é a potência do primeiro resistor? Então, que ele está dissipando, quanto de energia ele está gastando? 2,94 watts. O segundo, qual é a potência do segundo? 1,4 vezes 0,14. 1,4 vezes 0,14, 0,19 ou 0,2, vamos botar para cima aqui, 0,2 watts de potência. E o terceiro, quanto que vai estar gastando aqui, gente? 5,6 vezes 0,14, isso aqui dá 0,78. Agora me deu um nó aqui, pera um pouquinho, 0,78, tá? Então nós temos um probleminha aqui. 0,78 watts, aqui tem um problema, ó. Não pode ser 2,94. 2,8 vezes 0,14, 0,39, tá certo? 0,4 aqui, ó. 0,4 watts. Então nós temos um primeiro resistor gastando 0,4 watts de energia por segundo, watts, né? Esse aqui 0,2 joules por segundo de energia e esse aqui 0,78 joules por segundo de energia, né? Obviamente que quem tem maior queda de tensão vai estar gastando a maior energia, porque a corrente é igual em todo mundo. Viram? Simples, né? Isso aqui pode complicar? Pode, quando nós formos falar de circuito misto, né? Então, por isso que nós temos que treinar bem essa parte aqui de circuitos com puramente série e puramente paralelo, né? Vamos calcular agora a resistência as propriedades de um circuito paralelo. Beleza? Ó, letra A. Letra A, simplão, hein? É a resistência equivalente. Pessoal, eu vou colocar aqui os valores dos resistores, porque como vocês estão vendo ali, ó, eu tenho o primeiro resistor R1, R2 e R3 aqui, né? O R1 ele tem 2K2. Isso aí é como na linguagem técnica a gente fala, que significa que esse cara aqui, ó, de 2K2, ele tem uma resistência de 2.200 ohms, tá? O R2 tem uma resistência de 4K7. Isso aqui significa que ele tem 4.700 ohms de resistência. E o R3 com 1K significa que ele tem 1.000 ohms de resistência. Beleza? O que eu vou fazer? Vamos calcular a resistência equivalente, mas vocês lembram como é que calcula a resistência equivalente no circuito paralelo? Ó, eu tenho duas maneiras. Tem a soma dos inversos aqui, mas imagina fazer o inverso de 1 sobre 1.000, 1 sobre 4.700 e 1 sobre 2.200. É chato, né? Dá para fazer, claro que dá, óbvio, né? Matematicamente faz qualquer coisa. E eu acho melhor fazer 2 em 2. Eu vou lá, faço a resistência dos primeiros do R1 e R2, ó, fazer R1 e 2. Qual é a resistência entre eles? 2.200 vezes 4.700 sobre 2.200 mais 4.700. Tem que dar um valor menor aqui, hein? Que 4.700.
2.200 vezes 4.700 divididos por 2.200 mais 4.700. No meu aqui, deu... Espera um pouquinho. 1.498,5. 1.498,55 ohms entre a resistência entre 1 e 2. Entre 1 e 2. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa resistência 1, 2 que eu calculei aqui e vou calcular com o outro, o R3 lá em cima, né? Então agora eu vou ter a resistência total do meu circuito. Porque agora eu vou pegar esse resultado aqui, 1.498,55. O professor podia ter ajudado, pegado valores melhores, né? Mas é assim mesmo, a vida real é número, não é número redondo. 1.498,55 mais 1.000. Faz aí, eu vou fazer direto na calculadora porque eu já tenho um pouco mais de experiência, mas se vocês não têm tanta experiência assim com a calculadora, vocês podem fazer ponto a ponto ali, né? 1.498,55 vezes 1.000 divididos por, abre parênteses, 1.498,55 mais 1.000. Fecha parênteses aqui, deu 599,76. Vou arredondar, adoro arredondar quando dá isso aqui. 600 ohms. Aproximadamente 600 ohms. 599,76 é aproximadamente 600 ohms de resistência. Então olha só, eu tinha resistor de 1K, 4K7, 2K2. E a resistência equivalente dessa brincadeira toda aqui foi 600 ohms. 600 ohms, tá? Letra B. Na letra B, não tem nem graça fazer a letra B. A letra B ele quer saber a queda de tensão em cada um dos resistores. Mas isso aqui é paralelo. Se eu sei que o V total aqui do paralelo é 30 volts, quanto que tem lá no primeiro? 30 volts. Todo mundo igual. Quanto que tem no segundo? 30 volts. Quanto que tem no terceiro? 30 volts. Todo mundo igual. Queda de tensão igual nos resistores. Certo? Aí eu já posso partir para C, né? Olha lá, achei que ia ter trabalho na B. A B não teve trabalho nenhum. E aí, gente, eu vou usar a primeira lei de Ohm. Novamente, agora, porque eu quero calcular a corrente em cada um dos elementos, vai ser V sobre R. Apenas isso. Como eu sei quanto que vale aqui, ó, quanto de corrente passa no resistor 1? O resistor 1 é o que tem a resistência mediana, né? Entre todos eles. Possivelmente vai ter a corrente mediana também entre todos eles. A gente tem que usar a cabeça e pensar. O que tiver a maior resistência vai passar menos corrente. Então aqui nós temos, ó, 30 volts sobre o primeiro aqui, ó, quanto nós temos? 2.200. Então dá 30 volts divididos por 2.200, isso aqui dá uma corrente de 13,63 miliamperes. Sabe quanto que é o milli, né? Milli é vezes 10 a menos 3, não esquece. O I2 é o que tem maior resistência. Tem que passar uma corrente menor que aquela ali, hein? Senão minhas contas estão erradas. Então 30 sobre 4.700. 30 divididos por 4.700. Olha lá que bonito. Eu adoro a física. 6,38 miliamperes. Uma corrente menor. E agora no I3, que tem a menor resistência, como é que tem que ser a corrente? A maior corrente de todo mundo. A corrente vai se dividir e ela vai ir em maior intensidade naquele caminho que tiver a menor resistência. Não te esquece disso. Então, ó, 30 sobre 1.000. 30 sobre 1.000, eu já sei que dá, eu sei, gente, eu vou testar aqui, isso aqui é 30 vezes 10 a menos 3. 30 miliamperes. Ou seja, vai passar 30 miliamperes aqui, vai passar aqui no 4K7 6,38 miliamperes e nesse outro resistor de 2K2 13,63 miliamperes. É isso. Corrente está feito, tá? Viram como é que se faz? Não entendeu? Volta um pouquinho esse exercício e dá uma olhadinha de novo. Falta a letra D, né? Letra D, potência, já sei que eu vou usar U vezes I porque eu acho mais fácil, né? Eu já falei para vocês que eu acho mais fácil. Então vamos lá, né? Porque é só, não precisa botar nada ao quadrado, é só multiplicar os dois, né? Então olha só, o primeiro, o P1,
Primeiro resistor, 30 volts, qual é a corrente que passa nele? 13,63 vezes 10 na menos 3. Então qual é a potência que ele elimina? 30 vezes 13,63 expoente na menos 3, 0,4 watts. 0,4 watts. O P2, quanto é que vai dar o P2? 30 vezes 6,38 vezes 10 na menos 3. Então o P2 vai dar 30 vezes 6,38 expoente na menos 3. 30 vezes 6,38 expoente na menos 3. 0,19. Ou arredondando, 0,2 watts. Mais ou menos. O P3, gente, P3 vai ser 30 vezes 10 na menos 3. É o que vai ser mais potente, possivelmente, né? Que vai dissipar mais energia. 30 vezes 30 expoente na menos 3, 0,9 watts. Como eu já imaginava, o mais potente, o menos potente e o médio potente. O que está eliminando média potência. Menos energia por unidade de tempo, né, gente? Isso é potência. Tranquilo? Isso aqui é a parte simples dos circuitos. Já deu um nó na cabeça? Vê de novo esse vídeo. E faz essas tarefinhas. Olha só. Tem um exercício como aqui, ó, bem simples, com 2 resistores para tu treinar circuito série. Eu tenho um circuito paralelo aqui, gente, ó. Um circuito paralelo com um resistor que eu não dou o valor dele, mas eu dou a amperagem. Aí a ordem como vocês vão resolver aqui, A, B, C ou D, não importa, tá? Vocês resolvam como vocês quiserem aí, tá? A ordem aqui dos exercícios. O importante é que vocês obtenham todos os dados, porque nem sempre a gente vai obter os dados aqui na ordem, tá? Como vocês viram ali que eu fiz no primeiro exercício no circuito série. E aqui nós temos um circuito aqui paralelo com 4 resistores. Dá um trabalhinho, umas continhas aqui, mas é mais do mesmo, é mais do que eu fiz aqui, gente, tá? Beleza? Então, esses são os exercícios da semana. Espero que vocês façam. Tirem as dúvidas à medida do possível, à medida que elas forem aparecendo. Tentem não copiar dos colegas, porque possivelmente na avaliação vocês vão ter circuitos diferentes. Se tu não souber fazer teu circuito, tu tem um grande problema, porque possivelmente tua nota vai vir embaixo, tá? Então, tentem fazer, gente. Aprendam a fazer isso aqui. É divertido, sério. Vocês vão se divertir fazendo isso aqui depois que entender, né? Se não entender, vai ficar desgramado da cabeça, né? Tentando entender e brabo. Mas aí tem que rever o vídeo de novo, rever bem acordadinho, tá? Certo, gente? A aula da semana é isso. Acabou. E até uma próxima. Tchau pra vocês.